Hum, 301, 302, 18. Ontem nós estávamos com 15 ou era 16 pessoas na sala, nós estamos com 12 agora. Provavelmente deve ter mais alguém para chegar aí. Eu fiquei de passar para vocês hoje os testes da 1827, mas eu não consegui resolver ainda o problema da minha rotina. Peguei uma versão mais antiga aqui com um outro consultor amigo meu, mas está com senha para extrair e ele não me respondeu aqui ainda qual que é a senha, então eu não consegui abrir a rotina para mostrar, tá? Mas deixa eu tô usando a 36, a última que tá disponível lá no CCW. A que ele passou para mim não tá disponível mais, não, é a 34. Vocês têm ela aí na base? Pelo FTP, né? Rapaz, eu nem tinha lembrado disso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Boa. Boa, tem aqui. Cadê? Modos, ferramentas. E é isso. É só para repassar, mas assim, não mudou muita coisa, não. Mudou só a tela inicial, mas é importante a gente repassar. Cadê? 'Esse link salvo aqui. Enquanto eu pego aqui, vamos iniciar então. Boa tarde para todo mundo, oficialmente agora. Acho Boa que tarde, chegou mais Marcos. gente aqui. Boa tarde, boa Estamos, tarde. Boa tarde. Boa tarde. show, estamos com 14 pessoas aí, basicamente quase todo mundo aí que estava ontem já está presente na sala. Essa agenda aqui é para mostrar o que que foi feito ontem, tá, pessoal? E passar para vocês aqui alguns processos que eu entendo que faltou aí, que provavelmente tenha surgido dúvidas aí durante o treinamento e tirar dúvidas para a gente iniciar, tá? Então, se a gente analisar aqui em migração de verba, não tem nada para ser migrado, foram migradas todas as verbas das filiais 1 a 9, tá? Então, ontem eu fiz a migração, cadastrei também o comprador aqui no Compras, está com o nome de trade, acho que é o 20, deixa eu ver aqui. Depois, se precisar mudar o nome, vocês podem mudar, tá? Tem gente que gosta de escrever isso no inglês, que é trading, ou trade assim mesmo. Fica a critério de vocês. Está criado o comprador, está ativo, já disponível para a gente fazer as manutenções. Um detalhe importantíssimo agora: todas as rotinas de utilização de verba
pode perceber que quando vocês abrem, a tela mudou, né? A visão. A gente sempre agora tem as de aplicação, tem uma coluna a mais, que é o comprador. Agora eu não aplico o verbo, eu aplico o saldo. E a 1809 a gente tem as duas visões, isso aqui é na base de vocês, ó. Então agora a gente tem o extrato do fundo e a relação de verbas, que era o relatório antigo, anterior. Um detalhe muito importante: processo antigo, criei a verba, eu já tenho saldo de aplicação disponível. Processo novo, migrei aquele saldo que já estava disponível, então aquele saldo ele permanece, independente se a verba foi recebida ou se ela foi assinado o contrato ou não. Tá? Então, aquele saldo que já tinha disponível de 2024 para cá veio para o fundo, já está disponível para aplicação. A verba pode ou não ter recebida, aí já é outro processo de recebimento, né, que a gente continua acompanhando. E as daqui para frente só vai funcionar, só vai liberar o saldo caso eu assine o contrato na 1802, tá? Pode falar, Manu? É só uma dúvida, essa migração que foi feita dos saldos foi por comprador, correto? Foi puxado por comprador, né? Por fornecedor comprador. Se a gente analisar aqui, ó, o fundo, ele traz aqui todos os fornecedores e o saldo por comprador. A Ila? O que vai ser feito ainda, só ajudando aí na pergunta da Manu, é corrigir alguns compradores, tá? Que é o que eu vou fazer na 1840, né? Migrar aí, de repente tem um ex-comprador que vai aparecer aí com saldo, aí eu vou entender quem são essas verbas, de quais fornecedores, e migrar para o comprador correto, não é isso, Marcos? Isso, perfeito, perfeito. Então a gente já tem esse saldo disponível, né? Então, ó, hoje o que está liberado aqui no fundo, né, de todas as filiais, eu tenho esses saldos de fornecedor para esses compradores, aí tem os valores aí já disponível para aplicar. Aí o que eu recomendaria, como foi feito o ajuste de 2023 para trás, na 1809, na aba Relação de Fornecedor, buscar aqui as verbas que têm saldo a receber hoje para estar analisando junto ao fornecedor. O que realmente ficou pendente de recebimento, reforçar com eles ali o envio do contrato, né? Para já familiarizar o fornecedor que agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar dessa forma, né, com o envio de contrato assinado. E então a gente pode usar 1809 aqui, filtrando por filial, por fornecedor comprador ou comprador em específico, e aqui usando essa opçãozinha de saldo a receber. Recomendaria colocar aqui maior que R$ 1, por exemplo, porque tem muita verba de dízima, né, que tem esse diferencinho aqui. Então, analisando a sua filial 1, o que tem de saldo a receber hoje, vou colocar que o vencimento aqui é de 1 de 2000 até ontem. Venceu ontem, tá? Tem que receber. Nós temos aqui esse montante, ó. Vai dar, ainda resta um bocadinho bom. Tem 27 páginas aí para ser recebida. O saldo a receber aqui é essa segunda coluna, 441 mil, tá? Precisa ser recebido. E aí revisar junto aos fornecedores se isso realmente existe ou não. Então, precisa analisar isso aí para ajustar, tá? Aí eu vou explicar para vocês, eu fiz um ajuste via banco de dados, do que foi feito até 31 de 2 de 2023. Agora eu vou ensinar para vocês como faz o ajuste manual. Então, essa verba aqui passou despercebida, ela é de 2024, mas já foi recebida. Como eu faço? Vocês podem estar fazendo o ajuste manual. Então, como seria esse ajuste de recebimento, tá? Recebimento. Existem três possibilidades de receber verba, né? Então, a gente conversou que é mercadoria, desconto em duplicata ou dinheiro. Se eu receber mercadoria, né, o produto ele já entrou lá atrás, vai entrar novamente, eu teria que ajustar estoque, fica inviável. Se eu recebo em desconto em duplicata, tem que ter uma duplicata fictícia, né? É uma duplicata que não existe, né? Provavelmente as que já existem já foi baixadas. Eu teria que criar uma duplicata fake para bater com essa verba na 1804, que o financeiro faria esse processo, também é inviável.
qual é a única maneira de ajustar isso de forma mais simples? Criar um banco de ajuste, tá? Então, aqui eu vou criar uma colinha aqui para vocês e vou disponibilizar isso lá no grupo. Vou criar uma colinha para facilitar aqui nessas verbas de ajuste de conta corrente, que seria o recebimento, tá? Então, a verba já foi recebida fisicamente, precisa receber dentro do Intor. Primeiro passo, né? É criar um caixa-banco de ajuste na rotina 524. Aí vocês pode falar, Manu? Desculpa, Marcos, mas que eu não entendi. Isso aí que você está ensinando para a gente é quando a gente identificar que tem uma verba que está constando como não paga e, na verdade, ela foi paga. Isso. A gente vai fazer essa baixa, digamos assim. É isso? Perfeito, perfeito. As de 2023 para trás, eu fiz o processo via banco de dados. A partir de 2024, ficou pendente de vocês analisarem, né, com calma, e negociar com o fornecedor, ver se está tudo certo. Aí essas provavelmente deve acontecer de ter algumas outras que precisam fazer ajuste. Aí o ajuste vai ser da forma que eu vou explicar aqui agora para vocês. Pode falar, Ayla. Marcos, todas as verbas pagas que foram baixadas anteriormente à virada para o multifiliais, tem risco de alguma delas vir migrada como não paga, menos Não, se tudo que foi baixado, não é isso? foi baixado. A gente consegue analisar aqui, ó. Se eu pegar Bom a dia, meu filho. Deus te 1809, abençoe. Em nome de Jesus. Deu certo chegar no trabalho. deixa eu Cuidar de achar você, ela te aqui, peraí. dar tempo pra tu e deixar você, Aqui, ó. buscar você. Se eu pegar a Mas aí, quem cuidou 1809, você daí, eu peguei por vai lá. data de criação, Tudo né? bem com ele, Então, vai lá. tudo que tem saldo a receber da filial e que foi criada a 1 de 2000 até 31 de 2 de 2023. Não deve existir nada. Vamos ver se... Tá vendo? Não tem nada. Filial por filial. Filial 2. Tá vendo? Ou seja, tudo que foi criado até 31 de 2 de 2023 e que tinha saldo a receber foi corrigido. Agora, a partir de 1 de 2024 até ontem, existem verbas que têm saldo a receber, que não foi recebida ainda. Essas verbas, elas podem ou não ter sido aplicadas, tá? Então, se elas não foram aplicadas, foi para o fundo. O saldo está disponível, tá? Aí, ou seja, até o momento, até ontem, antes de virar, o saldo do fundo é o mesmo do saldo existente do passado. Do passado não, do modelo antigo, né? Então, se no modelo antigo tinha 1 milhão, veio para o fundo 1 milhão. Porque na criação da verba já liberava, a gente migrou tudo. A partir de hoje, as novas verbas só serão liberadas no fundo caso assine o contrato. Entendeu? Aí já nem é saldo a receber. É se assinou ou não o contrato. Aí esse acompanhamento vocês podem fazer através da 1809. Então, o que eu orientaria? Cada comprador é responsável pelo seu. Pega o que tem aberto no seu nome ou do seu fornecedor, que tem saldo a receber, para ajustar. Então, ou seja, ó, não tem esse saldo aqui a receber. Já recebi, de 600 mil, recebi 300, só tem 300. Ok, então tem que ajustar, essas verbas aí, esses 300 mil. Como eu faço esse ajuste hoje, manual, né, a nível de rotina dentro do Intor? Aí a gente entra nesse processo aqui, tá? Tem que definir alguém que pode fazer isso, onde os compradores podem, ou se vai liberar isso para os compradores fazerem, dentro de um período, né, ou quem que vai acompanhar, mas o processo é esse. Ou então, né, teria que contratar aí horas aí para a gente fazer via banco de dados, mas eu acredito que o volume seja baixo para isso, tá? Pode falar, Ila. Assim, eu acho muito pouco provável acontecer de ter verbas pagas pendentes serem baixadas, tá, Marcos? Tá, É muito improvável que ocorra, né?
Porque, pelo menos, todos os pagamentos, o financeiro, ele só sossega depois que a gente dá o retorno, né, sobre qual verba baixar, a não ser que seja crédito avulso, eu acredito, né, mas em pagamento financeiro não é para ter, tá? A não ser que tenham sido pagas de ontem para hoje, tá? Tá. Então, então tranquilo. Então, se a gente analisar aqui, ó, vou pegar só filial 1. Deixa eu só aceitar aqui, hein? O Osmar. Deixa eu aceitar aqui rapidinho. Aceitei. Foi. Então, se eu pegar aqui, ó, filial 1, que foi lançado de 1 até ontem, que tem saldo a receber, esse saldo, então, realmente existe, né? Então, se a gente Sim, analisar aqui, é isso tem mesmo. 27. Só na filial 1 tem 34 páginas, está dando um total aqui de 666 mil. Então, aí é aquela questão, né? Recebeu ou não? Se recebeu ou não? Se recebeu ou não? Então, aqui tem o valor de crédito, ó, essa aqui foi recebido parcial. Opa, desculpa. É porque aí, no caso, é a receber, não é vencido, né? A receber, aí eu coloquei vencimento até ontem, deixa eu ver aqui. Vencido de 1 de 2000 até ontem. Até ontem tá vencido, né? Deixa eu pegar aqui. Assim, esse seria o filtro ideal. O que venceu até ontem, né, independente da data que foi criada, como eu já limpei 2023, só tem de 2024 para cá, e essa flagzinha aqui de saldo a receber, tá? Imprimir é o que vai ter aqui pendente. 27 páginas tinha dado? 27. Ou seja, vencidas tem 441. Aí tem 666 com as que não venceram ainda. Isso só na filial 1. Tranquilo? Até aqui? Perfeito. Caso precise, vocês querem que eu passe aqui como faz o ajuste ou tá tranquilo para vocês? Pode passar, né, para a gente entender, caso seja preciso, caso seja necessário, mas se tudo que já foi baixado já migrou baixado, eu acredito que não será tanto problema, mas é bom passar para a gente entender, sim, certeza. Então, fechou. Então, teríamos que receber isso como dinheiro, né? Porque dinheiro é meu banco, meu caixa, eu tenho uma tesouraria dentro da empresa, e aí eu consigo controlar o saldo dela, fica muito mais simples eu ajustar. Então, eu crio um caixa banco de ajuste na 524, eu posso colocar um nome lá, e, tipo assim, ajuste saldo verbas antigas, ajuste verbas. Fiz esse processo, eu recebo essas verbas antigas via rotina 1803, nesse caixa banco que foi criado. O que vai acontecer nesse processo? O financeiro vai ficar ciente disso aqui, tá? Quando vocês mostrarem para eles, eles vão saber o que fazer. A verba, quando eu recebo ela em dinheiro, entra receita dentro do banco. Então, no final do processo, pega o saldo atual do banco, positivo, lança uma contrapartida de despesa, então, ou seja, entrou 1 milhão de receita, que em teoria não existe, eu faço uma contrapartida de despesa via rotina 631, concilio na 604, então aqui o financeiro precisaria fazer esse processo. Aí vocês precisariam passar para eles, ou parcialmente vocês fazem aí, como você já sabe o que tem que ser feito ou não, né, faz o levantamento, caso necessário, passa para alguém, depois passa para o financeiro fazer só esse outro processo aqui, ó. Concilia na 604, ambos os lançamentos, e por fim, inativa o caixa banco. Ou seja, ele não tem que existir, né? Foi criado só para isso. Saldo zerado, ou seja, 1 milhão de receita menos 1 milhão de despesa, saldo zero, concilio tudo, aí eu consegui inativar o banco, né? Ninguém mais usa e foi resolvido o processo dentro do Inter. Então, esse aqui seria o que? Ajustar verbas inclusas sem recebimento no entorno. Caso necessário, teria que fazer esse processo aqui. Deixa eu mandar isso aqui para a Ila.
Cadê? Pode colocar no grupo, tá, Marcos? Pode mandar no grupo lá. Pode sim. Prontinho. Encaminhei. Aí, beleza. Então, processo aqui foi migrado. As rotinas agora mudou somente a tela inicial. O resto funciona da mesma forma. A 1827 que a gente estava testando aqui na minha base. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui na base de vocês, ó. Então eu coloco a verba, independe de onde ela foi criada. Agora eu tenho um saldo. Eu quero aplicar na filial 2? Ok. Vamos lá na 1840. Vamos pegar aqui o extrato do fundo. Que eu quero pegar por fornecedor. Então, fornecedor 9598. Na Nove- 1809, né? Não é 1840 não, não é isso? Isso, 1809. Eu peguei o saldo, né, do fornecedor barra comprador. Eu falei 1840, né? Falei errado. Deixa eu fechar ela aqui. Então, peguei o saldo, tem 74.214 para o comprador 64. Então, 9598, 64. 74.214,96. A verba, esse 74 pode ter sido criado na filial 1, na filial 2, na filial 3, na filial 4, na filial 5. Não tem problema. Nós estamos aqui agora, nós estamos validando o quê? A aplicação na filial 2. Então, eu só preciso colocar agora. Marcos, a conexão caiu aí. Voltou. Caiu. Beleza. Voltou. Beleza. Foi. Beleza. Então, nós temos aqui o saldo, né? Então, a aplicação na 1827 é muito simples. Então, eu não consegui demonstrar aqui por causa daquele erro da minha rotina. Inclusive, eu estou tentando até agora pegar outra versão aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Acho que eu consegui. E a gente faz. Tá pedindo essa senha, eu nunca vi isso. Tá pedindo a senha. Eu não achei o link. Eu tô com o link aqui no WhatsApp corporativo. E quando você abre eu fiquei uns 2 dias sem abrir, aí o que acontece? Até carregar todas as mensagens. é, Beleza. Vamos lá. Então, 1827 é simples. Agora o que muda é que eu não tenho mais verba, eu tenho saldo. Qual que é o saldo disponível? 74 mil para esse comprador. Avança, né? Aqui eu faço o filtro das vendas que eu quero recuperar, ou do período, ou de uma linha específica desse fornecedor. Então, aqui, como provavelmente na base de vocês vai ter venda, ó, vou pegar aqui ontem, né, fornecedor 9598, tem várias possibilidades. Eu tenho 74 mil para aplicar, eu quero aplicar R$ 1.000. Eu posso colocar o valor de R$ 1.000, selecionar os produtos desejados e clicar no botão aplicar todos os produtos selecionados. O que vai acontecer aqui? Ele vai colocar somente os 3 para aplicação. Ele não vai colocar todos os produtos selecionados da grid. Então, vamos colocar aqui, ó, R$ 1.000, aplicar para todos os produtos selecionados, os R$ 1.000. Ele jogou somente os 3 produtos aqui para mim. Tá? Então, se fosse todos os produtos, eu inverteria a seleção, selecionava todos e clicava aqui no botãozinho aplicar, para ele ratear esse valor aqui entre os produtos selecionados. Nessa telinha, ainda não houve aplicação, mas ele mostra para a gente, né, uma prévia de como vai ficar o meu lucro. Então, o valor do meu custo financeiro, o valor do meu CMV desse produto naquele período é 176 mil.
Não, 176, perdão, a vírgula aqui. 176, né? Vai ficar aqui. Esse é o. Deixa eu ver se, ó, melhor ajuste todas as colunas. Ó, valor do meu custo financeiro anterior, R$ 176. E agora, qual vai ser o valor do meu custo financeiro? 48,97. Meu lucro anterior, 16%. Meu lucro atual vai passar a ser 76,95. Onde eu consigo acompanhar, rotina 146, né? Vou dando 2 cliques lá naquela telinha supervisor, RCA, cliente, pedido, produto. Aí eu chego lá nesses valores aqui, tá? Então, eu fiz o processo, gravei, prontinho, minha margem foi recuperada. Então, estou fazendo uma rebaixa de CMV retroativa. O que que vocês vão fazer, né, normalmente? Vocês vão aplicar no mês 30, né, pelo que eu vi. Então, vocês têm que definir qual que vai ser o escopo de aplicação, valor, aplicou aqui, selecionou, e produto selecionado. E abraço. Deixa eu ver quem foi. A Ila, né? Pode falar, Ila. Marcos, a gente fez um teste hoje pela manhã, né? A Raquel, que é nossa assistente de compras, ela fez um teste de uma verba, aí quando ela conseguiu criar normalmente, conseguiu enxergar a verba, né, lá na 1809, mas ela não conseguiu seguir com a assinatura para liberar a verba para aplicação. Aí eu falei com você, já solicitei aqui para liberar a rotina 1802 para todos os compradores e assistentes. Não é isso? Liberando a rotina, a gente vai conseguir fazer tranquilamente, não é isso? A parte da assinatura e aplicação. Perfeito. Quem foi que fez a verba? Qual que é o nome? Raquel? Foi, Ana Raquel, isso. Ana Raquel. Ana Raquel. Ana Raquel Santos, Ana Raquel Matos, Souza. Ana Raquel Santos, Qual usuário aqui é o 1352, né? 1352. Isso. Então, ó, aqui no 1352, para 1302, nós temos algumas permissões, até para a gente definir quem pode ou não assinar a verba, tá? Então, é um processo de segurança que a gente tem. A permissão 3, ela tem que estar liberada. Então, na 1302, nós temos aqui as subpermissões, ó. A3. Não, no caso foi na rotina 1802, que é onde a gente Opa, vai assinar o contrato de verba, né? é isso mesmo, eu digitei errado ali. A permissão 3, ó. Permitir assinar e armazenar contrato de verba. Então, quem pode assinar, quem pode retirar, então a gente consegue controlar isso aqui por usuário, tá? Se a gente estivesse usando o processo de TOTS, assinatura eletrônica, né, então quem poderia fazer a edição desses dados, o cancelamento dessa assinatura? Então, basicamente, para todos os compradores aí e os assistentes, pode liberar tudo. Pode falar, Marcos? Ok. Beleza. Boa. Deixa eu salvar ele aqui. Esse link aqui, só colocar aqui no 329, deixa eu ver, a 1827, e vou pegar a versão 34. 34 que eu sei que tá tranquilo. Tá. Valeu, obrigado, viu? Beleza. Aí, então, liberou aí, pessoal. Eu vou liberar para ela aqui já, permissão 3. Se a Ana Raquel estiver na sala, faz o teste para mim, por favor. Fecha a rotina 1802, abre, pesquisa a verba. Aí, antes de você assinar, olha o saldo, lá na 1809. Para você ver que vai liberar só depois que você assinar, tá? Só um instante, viu, Marcos? Vou entrar aqui na rotina. Tá, tudo bem. Então, 1827, já liberei aqui, vou deixar aberto. 1827 é bem tranquilo, esse é rebaixa de CMB retroativo. Sobre o outro processo lá do sellout, né, quem que quando for fazer o processo aí, me chama para a gente agendar, para a gente fazer junto. Porque eu preciso ter vendas aqui para fazer, precisa ter vendas para simular o processo.
E aqui na minha base a gente não vai conseguir fazer isso. Eu não consigo não tem certificado digital hoje para fazer teste, mas basicamente vai funcionar da seguinte maneira, né? Vamos lá. 18,27 ficou tranquilo para vocês? O que mudou aqui agora é só que eu preciso definir quem é o comprador, e agora não é mais verba, é saldo. Tem o saldo, está disponível para utilizar, tá? Todo mundo ok? Ok, Então, Marcos, ficou claro. se puder dar um joinha aí no Meet aí. Tá ok, Marcos. Só relembrando, né? O que for verba que nós vamos destinar para a receita, aí eu pego os valores com os compradores e migro para o comprador trade para a Manu seguir com a aplicação, como a gente combinou, correto? Perfeito, perfeito, aí, perfeito. Isso aí. Deixa eu abrir 18,27 aqui. Fechar. Aqui, ok, beleza. Enquanto a Ana Hack faz o teste aí, vamos lá para a verba sellout 1801. Relembrando, né? Então, aqui na 1801, na criação da verba, eu só vou marcar as flags caso eu tenha uma verba a apurar, cujo eu não sei o valor ainda. Então, eu expliquei dois processos para vocês, né? Então, esse processo aqui da rebaixa de CMV a apurar com políticas de descontos ou rebaixa de CMV a apurar via 1831. A 1831, eu tenho que ter um valor fixo, né? 50 centavos por unidade vendida, R$ 1,00, 20 centavos. E aqui já é por percentual de desconto ou algum percentual atrelado a alguma rotina, alguma política de desconto. Então, eu poderia ter aqui, né, usar a 561, que é a mais comum. Eu crio uma verba, depois eu vou cancelar essa verba. 28, 29 tem? 9598, fornecedor. Comprador 64. Muito importante, pessoal, definir qual que é a data de vencimento dessa verba, né? Então, se eu vou ter a ação, eu vou ter uma ação no mês 2. Depois do mês 2, ele tem quantos dias para me pagar para que eu cobre do meu fornecedor? Tem mais 30 dias, então vai ser para 31/3 de 2026. Então, tem que colocar a data de vencimento pós-ação. Se a ação vai acontecer no mês 2, né? Ele tem mais 30 dias para me pagar, vou colocar no final do mês aqui. Agora vocês vão reparar que o número de verba, ó, ele fica provisório. Só quando eu confirmo que ele gera para mim um número de verba. Não. Olha lá, 24.566. 24.566. Deixa eu anotar aqui. 24.566. 24.566. Desejo de emitir o contrato. Vou colocar não. Ok. Chegou mais um convite aqui. Lorena, permitir. Ok. Então, a partir do momento que na 1801 está marcado aqui CMV apurar menos política, na rotina 561, ela vai conseguir, né? Vou conseguir informar aqui. Detalhe, se eu estou fazendo uma ação, né? Uma verba, que ela envolve fornecedor e produto, eu sou obrigado a informar aqui qual vai ser o meu fornecedor ou qual vai ser o meu produto, né? Ou ambos, né? No caso aqui é o 9598. Não vou colocar produto, seria para todos os produtos desse fornecedor. O percentual de desconto vai ser 10 e aqui vai ser custeado 100% do meu fornecedor. A verba é a 24.566.
Então, ela apresenta aqui. Se eu não vinculasse o fornecedor, não apresentaria aquela verba. Então, agora sim, eu defini que vai ser especificamente para todos os produtos desse fornecedor a ação. Ah, não, é por uma linha específica de produtos. Eu não sei se vocês conhecem. Hoje nós temos a possibilidade de cadastrar grupos de produtos. É uma rotina no módulo 33. Eu posso subir até planilha lá, caso o fornecedor tenha muitos produtos. Eu subo uma planilha, cadastro um grupo, o grupo 1, e depois eu vinculo o grupo 1 aqui. Tem essa possibilidade também, tá? Pode falar, mano. Pronto, uma parte da dúvida era essa, se eu posso criar uma só com todos os produtos, né? No caso, vários produtos para uma só. E a questão do desconto aí, no caso, né? No caso, esses 10% que você colocou aí seria o valor de salário que ele vai me pagar. Perfeito. Aí eu Aí consigo aí colocar vai em ser valor ou 10%. só em percentual? Nessa rotina, não. Na outra, sim. Na 1831. Porque aqui vai ser, ó, 10% em cima do que eu vender. Se minha venda ali deu R$ 100, vai gerar R$ 10 de desconto e R$ 10 de verba. Ah, mas desses R$ 10, o fornecedor vai marcar só com R$ 5. Ok, então é 50% aqui. Se gerou R$ 10 de desconto, vai gerar R$ 5 de verba, que é 50% custeado pelo fornecedor. Entendeu? Aqui é só percentual. Lá na 1831, aí eu consigo definir valor. Valor por unidade vendida. Aqui eu não tenho o valor ainda que o fornecedor vai me pagar. Eu tenho uma negociação que eu vou fazer junto a ele, devido ao custo do produto, né? Por exemplo, o produto hoje para você, ele sai a R$ 10, então eu consigo te dar R$ 1 por unidade vendida. O fornecedor vai te falar. Se ele te falar que ele dá R$ 1 por unidade vendida, a gente vai usar 1831. Entendeu? Agora, se você falar, não, ó, hoje eu vendo esse produto a R$ 15. Eu vou dar 10% de desconto no preço de tabela. Então, ele vai sair a 13,50. Vai gerar 1,50 aí para cada unidade vendida desse produto de desconto. Você consegue marcar com esses 1,50? Ele, não, eu consigo com R$ 1. Então, representa quanto? 66%. Então, coloca aqui 66%. 66,66. Entendeu? No caso de eu programar, né, de eu fazer esse cadastro de política de desconto aí nessa rotina, esse desconto já reflete lá no caixa ou eu tenho que programar o preço mesmo assim? Esse desconto aqui na 561, ela vai para o caixa desde que a gente marca aqui, ó, autosserviço, e a gente altere aqui, ó, aplicar desconto automaticamente e alterar preço de tabela. Quando eu marcar alterar preço de tabela, o que que acontece? Hoje, o produto ele é R$ 15, com desconto ele é 13,50, ele joga o produto para 13,50. Aí ele nem vai ter desconto. Ou seja, o vendedor nem sabe que esse produto teve desconto, o cliente nem sabe que esse produto teve desconto. Agora, caso eu queira que tenha o valor de desconto preenchido, eu não marco preço de tabela. Aí o meu produto vai estar lá R$ 15, menos 1,50 de desconto, 13,50. Entendeu? Então, existem as duas possibilidades aqui. Aí tem gestores que costumam, não quero que o meu operador não saiba que esse produto está em desconto, né? Porque isso é uma ação comercial, né? Junto ao fornecedor. É, então, eu apenas marco aqui e ele já altera o preço de tabela também, no ato da venda. Como se ele estivesse alterando o preço hoje do produto na 201, no ato da venda. Aila? Marcos, é só porque está bem pequena a letra, qual o número dessa rotina? Cadastrar a política de desconto? Essa é a 561. Ok, então tem a 561 e a 1831, não é isso? Isso, a 561, uma política de desconto por percentual. A 1831, eu preparo um valor fixo por unidade vendida. 50 centavos, 30 centavos, R$ 1, R$ 10, vai depender do produto e da negociação, tá? Ok. Aí um detalhe muito importante é as vigências. Vigências têm que ser sempre informada, né? Conforme o período que eu preciso, que essa campanha vai estar valendo, porque depois eu vou apurar, para o fornecedor vai conferir, né, se realmente essas vendas ocorreram dentro desse período,
E aí, se eu deixo uma vigência maior aqui, ele não vai me pagar tudo, não. Aí no final da vigência, a verba já é criada automaticamente ou a gente tem que criar a verba? Você precisa apurar na 1832. Você apura na 1832 para ele gerar a verba para você. Sem permissão. Porque a apuração, a 1832, vai fazer a análise. Quais foram as vendas que saíram com essa campanha de desconto? Ah, foi a venda, a nota 10, a nota 15 e a nota 16. Qual foi o valor de desconto, né, das três notas? Foi R$ 30. Lá está marcado que é 100% custeado pelo fornecedor? Então gera uma verba para mim, na hora que eu iniciar lá o processo de apuração, eu finalizo, ele vai me dar e vai gerar uma verba de R$ 30 para o meu fornecedor. Pode falar. Pronto. Mais uma dúvida. Vamos lá. Começou o mês, eu comecei a programar sellouts, né? Que a gente chama aqui de sellout. Programei sellout de vários fornecedores durante o mês, lá dentro da rotina 1831, né? Coloquei lá o grupo de produtos, que é 30 centavos por unidade, enfim, fiz todo esse processo. Durante o mês, eu vou ter várias vigências encerrando, né? Vou ter vigência ali na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Eu tenho como acompanhar para eu não perder esse time dessas apurações? Ou só tem que ser da minha cabeça, eu tenho que lembrar que chegou aquele dia de eu apurar? Ou tem alguma forma de eu acompanhar isso via sistema? Você pode usar a própria rotina 1832 para fazer o processo, mas o que fazemos aqui em prática, né, em tese, é criar relatórios para acompanhamento disso também. Por exemplo, verbas que foram criadas e não foram apuradas ainda. Se eu não apuro, não gera o débito para me receber do meu fornecedor. Então, o ideal seria criar relatórios também para fazer esse tipo de análise. Ó, você tem verba ali que você criou para apurar e não apurou ainda. Se você não apurar, não vai gerar o débito para cobrar o fornecedor. Então tem as duas possibilidades, mas o ideal mesmo para o comprador não ficar com isso na cabeça é ter um relatório que mostre isso para ele, né? Porque são várias, né? Pode ter várias aí, conforme você falou, de vários fornecedores ao mesmo tempo. Aí fica inviável. Entendeu? Aí conseguiu entender, mano? Consegui entender. Aí eu acho que realmente teria que ter esse relatório para acompanhamento, né? Porque, pelo menos no formato que a gente trabalha em loja, a gente tem vários sellouts rodando ao mesmo tempo e vigências encerrando durante o mês. Aí não tem como a gente, tipo, lembrar, hoje é dia 30, hoje eu tenho sellout encerrando, vou apurar, né? Não tem como a gente ficar lembrando. Então, se a gente tiver o relatório para essa sinalização, já facilita. Ajuda demais. O pessoal usa muito o WTA, né? Ele é o Intor versão web, é, e lá a gente consegue criar alguns indicadores, é simples, mas dá para criar alguns filtros objetivos. Então, compradores podem usar lá que tem uma visão de quantidade de verbas a receber, verbas vencidas, e aí dá para criar um monte de imaginações. Pode falar, Ayla. Sobre os relatórios, o Marcos, você até falou, né, que caso a gente precise, a gente pode ver aí algum investimento relacionado a relatórios e tal, né? Isso. E, Tem várias possibilidades, tá? e aí, assim, uma dica que eu dou, até antes da gente não conseguir ainda avançar com novos relatórios, é o acompanhamento que a gente já tem diário, que a gente acompanha lá no nosso BI, onde a gente acompanha vendas com desconto, que aparecem margens negativas, margens baixas, né? E se não for uma margem que vai ficar tão sacrificada, realmente acompanhar as negociações em paralelo, né? Até a gente ter algum relatório aí mais específico dentro do Intol. Perfeito. Ó, então, sobre a parte de aplicação, a gente tem três possibilidades, né? Então, rebaixa de custo quando está marcado lá no fornecedor para não rebaixar o custo na compra. Então, eu fiz a entrada, meu custo da compra não rebaixou, aí ele vai entrar pro... Assinei o contrato, ele vai entrar para o fundo,
aí eu teria a possibilidade de aplicar na 1806. 1806 é a mesma telinha, mudou o quê? Só a tela inicial, que no lugar de colocar a verba, eu coloco fornecedor e comprador. Qual que é o saldo, né? Onde tem saldo? Quem que está aplicando? Onde eu quero utilizar? Ah, vou rebaixar custo, fornecedor 9598, comprador 64. Então, aqui na 1806, mesmo processo. Avanço, seleciono os produtos que eu quero aplicar como rebaixa de custo, incluo, eles vêm para cá, aqui ele vai me mostrar o custo atual e o custo anterior com o custo atual pós-aplicação. Até esse momento não aplicou ainda, eu clico em gravar, ele aplica, isso não tem reversão, tá? Tome muito cuidado, que ele vai rebaixar o custo de todos os produtos do seu estoque. Então, se eu tenho 1 milhão de estoque, eu vou usar uma verba de 10 mil, 1%, vai rebaixar nada. Agora, se eu tenho 1 milhão de estoque, eu vou usar uma verba aqui de 500 mil, aí é 50%. O produto que custava 15 vai para 7,50. E eu vou precificar em cima de 7,50. Eu vou apurar a margem em cima de 7,50. Então, tem que tomar muito cuidado com esse processo de aplicação de rebaixa de custo. Como boas práticas, o ideal é aplicar como rebaixa de custo somente verbas recebidas como mercadoria, né? Se eu não recebi como mercadoria, recebi como desconto em duplicata ou dinheiro, eu não aplico como rebaixa de custo, ou eu recupero margem, né, na 1827, ou eu aplico como receita ou margem adicional na 1807, tá? Então, tem que ficar atento sempre a esse processo. Verbas que não são recebidas como mercadoria não faz sentido aplicar como rebaixa de custo. A única telinha que mudou foi aquela. Aqui, para quem não conhece, mesma coisa da 1827, só que aqui eu vou mexer no custo financeiro, custos gerenciais, custo real, custo financeiro, custo da última entrada. Não vou mexer no meu CMV diretamente, né? Diretamente não vou mexer no meu CMV. Quando eu mexo no meu CMV, eu vou mexer em algo que já aconteceu. Aqui eu vou mexer no meu custo para que as próximas vendas peguem essa redução. Então, existem as duas possibilidades. Eu vou aplicar de forma retroativa ou a partir de agora eu quero já ter esse resultado, esse custo na venda reduzido para mim ter uma margem maior. Aí entra aquela questão da estratégia. Eu vou reduzir o meu custo e manter o meu preço para minha margem ficar melhor, ou eu vou reduzir o meu custo, reduzir o meu preço, junto ao price, para minha margem permanecer, mas o meu preço ficar mais competitivo e eu vender mais. Aí são estratégias comerciais do price junto ao compras, tá? Que utiliza as verbas hoje. Então, existem essas duas possibilidades. 1806 também é bem simples, né? Então, R$ 4.000 aqui, na telinha de produtos disponíveis eu pesquiso os produtos, né? Eu posso fazer aquela mesma dinâmica de selecionar os produtos e aplicar para todos os fornecedores. Ele vai trazer para essa telinha, me mostrando o valor que vai ser rebaixado. Então, aqui, ó, 007, porque um valor insignificante, porque eu tenho muito estoque desses produtos para um valor pequeno de aplicação de R$ 400. Então, fiz esse processo, gravei, meus custos aqui vão ser rebaixados. A partir das próximas vendas, a minha margem vai ser melhor, caso eu não altere o preço. Se alterar o preço, a margem permanece, mas o preço fica mais competitivo. 1806, ok, né? E a 1807 é as de trade, todo mundo é bem tranquilo também, só tem que colocar uma conta gerencial lá e vida que segue. Falta 6 minutos para a sala finalizar. Eu quero gerar outro link aqui, mas eu queria comentar com vocês sobre a importância da 1805. Ontem eu gerei um relatório das entradas bonificadas sem vínculo com verba. Então, aproveitei para fazer a migração, criar fornecedor, criar comprador, né, fazer todo o processo que ficou pendente e criei esse relatório aqui para analisar. Então, ontem eu identifiquei, por exemplo, na filial 9, esse fornecedor, ele teve uma entrada bonificada sem vincular verba, ou seja, eu tenho crédito pendente, e aí eu fui analisar na 1805. Então, se eu analisar na 1805, eu tenho aqui um valor de crédito, ó. Deixa eu pegar se é esse fornecedor mesmo, 9438. Fornecedor 9438, não. Aqui, ó, 9438. Esse carinha aqui tem 2 créditos pendentes. Ele tem 1.844 e 84 e 204.
Então, se eu analisar 1805, eu tenho ordenando aqui por valor, ó, eu tenho débito e crédito no mesmo valor, ok? Débito e crédito no mesmo valor, ok? Aqui eu já tenho 2 créditos, aí esse de 204 aqui, ele tá pendente, porque o de baixo ele mata com esse de 204 tá pendente, esse aqui mata, esse aqui mata, esse aqui mata. Então, eu tenho um de 204 e um de 1844 que tá avulso, tá pendente. Um é do mês, esse aqui é do mês 7 de 2025 e esse é do mês 11 de 2025. Então, são créditos que tá avulso, né? Ou seja, teria que ter criado a verba vinculada a esse crédito aqui para ser usada a verba. Não foi feito esse processo, esse crédito está pendente. E esse relatório ele mostra para a gente, ó, exatamente, ó, 1844, 84 e 204. Pode falar, Aila? Em um desses relatórios aí aparece o fornecedor, aparece, né, Marcos? O Esse que eu nome. criei aqui aparece, ó, o fornecedor e o crédito pendente. Tá, qual é esse fornecedor, Marcos? Que a letra tá bem pequena, só para eu. DMG Produtos. Certo. Não, eu acho assim que o que eu achei que hoje mais agregaria essa rotina para a gente utilizar é justamente não deixar crédito avulso passar despercebido, né? Tem a questão de conciliar, que a gente vai limpando o relatório, e principalmente olhar para os créditos avulsos, que são oportunidade de utilizar, né? De usar esse dinheiro, porque senão daqui a pouco ele sobe para a margem adicional, a controladoria coloca para a margem adicional e a gente acaba não aproveitando essa verba, aproveitando esse valor, né? Perfeito. Aqui, ó, como eu faria o controle, né? Ah, esse fornecedor é meu, eu sou responsável por ele. Então, se eu analisar as verbas que já foram conciliadas, ó, que foi conciliadas aqui, inclusive foi conciliada por mim no dia 26, se eu pegar e somar todos os meus débitos, então vamos lá, somar só os débitos. Valor, soma. 6.256, tem que bater com os créditos. E o saldo conciliado, 6.256, tá certinho. E o saldo conciliado tem que estar igual a zero. Para esses casos aqui, ó, eu tenho débito e crédito? Tem, recebi, né? 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques. Opa, o que que tem pendente? Opa, tem 2 créditos aqui para mim usar. Esses aqui não tem débito. Então, eu tenho um crédito de 2.048,84, vou lá na 1801, crio a verba, vinculo na 1829, o débito com crédito, e a partir disso eu consigo usar. Então, aqui, olha a quantidade de créditos que a gente tem avulso pendente, ó. E se eu não criar esse relatório aqui, para vocês pegarem isso aí, é só se for na ajuda divina, tá? Só se Deus colocar a mão e abençoar. Não pega, é impossível. Então, a gente tem, olha a quantidade de lançamentos que a gente tem aqui avulso, 339. Se utilizasse o processo da 1805 no dia a dia, não teria. Então, assim, é um processo chatinho? É, mas ajuda demais da conta. Beleza? Isso aqui foi um bônus, tá, que eu fiz, esse relatório aqui. Eu vou extrair isso aqui para vocês, vou mandar um CSV lá no grupo, e aí cada um olha lá a planilha, pega o fornecedor que é seu aí, compara na 1805 se realmente esse crédito ele tá pendente, né? Uma forma de controlar, igual eu fiz aqui, e aí pode criar a verba e assinar contrato, ou entrar e usar, né, o processo lá dentro da 1840, das rotinas de aplicação. Tudo bem, pessoal? 2 minutinhos, eu vou gerar um novo link, tá? Rapidinho. Vou mandar lá no grupo. Ok. Vou finalizar aqui e gerar um novo link aqui.